queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 8, o Ministério de Evangelista. Essa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são Jesus envia os 70, a grande comissão e 3, o dom ministerial de evangelista. A palavra evangelista, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa autor de um evangelho, também significa anunciador de uma boa doutrina e também aquele que prega o evangelho. Esse é o evangelista. O objetivo geral da nossa lição é mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Então, o primeiro tópico, Jesus envia os 70, está em Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 20, e vai ser distribuído entre os 3 subtópicos que são poucos os que anunciam, enviados para o meio de lobos, e os sinais e maravilhas confirmam a palavra. Então, Lucas capítulo 10, versículo 1, são poucos os que anunciam, esse é o subtópico. Lucas 10, 1 diz assim: depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, primeiro do que ele, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, Jesus mandou que eles fossem adiante dele. Ou seja, o que é o evangelista? O evangelista é aquele que é um arauto, aquele que anuncia aquele que há de vir. Ou seja, nós anunciamos aquele que vai vir, aquele que vai retornar para buscar a sua igreja. Nós anunciamos Jesus, autor e consumador da fé, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então nós vamos adiante dele, porque ele vem logo em seguida, logo depois de nós, para arrebatar. Nesse momento, ali Jesus ia fisicamente, aqui Jesus vai vir espiritualmente para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Lucas capítulo 10, versículo 2 ainda diz assim: e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, o campo, mas os obreiros são poucos, os ceifeiros são poucos, aqueles que vão colher são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, ele mandou 70. Pensa bem, quantas pessoas haviam em Jerusalém, quantas pessoas haviam em Israel? Ele escolheu 12 para ficar com ele, depois ele escolheu outros 70 para poder enviar. Quantas pessoas, quantos obreiros existem de verdade? Então, são poucos realmente. Em percentual, se a gente for calcular, o percentual é muito pequeno. Então, nós temos que orar, nós temos que pedir, nós temos que rogar ao Senhor que envie obreiros, que envie ceifeiros, que envie trabalhadores para a sua seara, para a sua obra, para o seu campo. E também Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 19 diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo, aqui é Paulo falando, tá? Por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Interessante que Jesus separou outros 70, enviou de 2 em 2, então foram 35 grupos, né? 35 duplas cada. E para pregar, para anunciar que ele viria, que logo após eles, Jesus viria. Então eles tinham que curar os enfermos, purificar os leprosos, expulsar demônios e pregar o evangelho, pregar o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. Eles tinham que fazer isso daí. Aí vem Paulo e diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, e outros por porfia, mas alguns pregam de boa vontade. Então, dentre os poucos obreiros que já tem, alguns ainda têm problemas. Não são verdadeiros, não são sinceros, não são honestos, não pregam a Cristo de boa vontade. Olha só o problema que Paulo está trazendo aqui. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. De qualquer forma, as pessoas estavam pregando o evangelho. Quando elas acusavam Paulo, elas diziam o que Paulo estava fazendo. Paulo estava pregando o evangelho, Paulo estava falando de um certo Jesus que havia ressuscitado. E enquanto eles falavam isso, essas acusações de Paulo, ao mesmo tempo, eles estavam pregando o evangelho também. Sem querer, sem saber, mas eles estavam também pregando o evangelho, falando de Jesus Cristo. Mas outros por amor, Paulo dizendo aqui no versículo 17, mas outros ainda pregam por amor. Por mais que alguns preguem por porfia, uns preguem por vanglória, para se crescer, para se mostrar, para se aparecer. Outros pregam até mesmo por dinheiro, por bens materiais, por finanças. Mas, Paulo está dizendo aqui, mas outros fazem por amor. Já são poucos os obreiros, e ainda tem alguns que fazem com o pensamento errado. Então nós precisamos rogar mais ainda ao Senhor que envie obreiros sinceros, obreiros puros, obreiros verdadeiros para a sua seara, para o seu campo. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira,
ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, me alegrarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo subtópico, enviados no meio de lobos. Então, continuando, Lucas capítulo 10, versículo 3 diz assim: Ide, eis que eu vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Muitos cristãos, queridos, pagaram com a vida por simplesmente professarem a fé em Jesus Cristo. Eles aceitavam a Cristo e eles não negavam quando chegavam diante de autoridades, diante de reis, diante de pessoas más, e falavam assim: você nega Jesus, senão você vai morrer. Pessoas foram para o Coliseu, enfrentaram animais, foram queimados, foram lançados em tacho de óleo fervente, e assim por diante. Muitas mortes horríveis aconteceram, mas eles não negaram Jesus. Os primeiros cristãos não negaram Jesus. E hoje, como Paulo diz, a nossa tão leve e momentânea tribulação, ela tem que produzir em nós um peso de glória. Nós não podemos negar Jesus de forma alguma. Eles passaram por tantos apertos, tantas dificuldades para a igreja chegar onde chegou nos dias atuais. E hoje o que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo mão, estamos deixando escapar, estamos deixando ir embora, a doutrina está indo embora, nós estamos perdendo os nossos bons hábitos, os nossos bons costumes, nós estamos perdendo, estamos deixando de lado. A palavra de Deus, ela continua viva e eficaz, mas nós precisamos pregá-la, nós precisamos falar dela, nós precisamos falar a verdade, precisamos dizer o que está escrito na palavra de Deus. É isso o que o Senhor requer de nós. Então, olha a comparação que ele fez aqui, o próprio Jesus dizendo: Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobo. O que o lobo faz? O lobo, ele caça o cordeiro, o lobo, ele ataca o cordeiro, o lobo, ele se alimenta do cordeiro. Aí Jesus manda o cordeiro para poder pregar para o lobo. O que você acha que vai acontecer? Vai ter contenda, vai ter problema, vai ter dificuldade, até que pode ser que o Espírito Santo trabalhe na vida desse lobo e ele também se transforme num cordeiro para a glória do nome do Senhor. Amém, meus queridos? É para isso que nós somos chamados, como cordeiro no meio dos lobos. Ainda que necessário seja pagar com a nossa própria vida, mas que nós possamos não negar a Cristo, ser fiéis a Ele até o fim. Terceiro subtópico, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Então, conforme eles pregavam, os sinais iriam acompanhando, as maravilhas acompanhavam. A palavra maravilha significa, segundo o dicionário, diz assim, que excede toda ponderação. É alguma coisa excepcional, é alguma coisa fora do comum. Então, Lucas, continuando naquela leitura, capítulo 10, versículo 5, diz assim: E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Lucas 10, versículo 9. E curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Por que eu estou citando aqui 4 pontos? Porque dentro desses versículos, o que os enviados, o que os evangelistas tinham que fazer? Aqueles que foram enviados por Jesus, os arautos, o que eles tinham que fazer? Então eles tinham que levar a paz, eles tinham que curar os enfermos, eles tinham que pregar o evangelho e eles tinham que expulsar demônios. E olha a alegria que eles voltaram quando eles disseram assim, voltaram 70 com alegria dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas o versículo 19 e 20 vai dizer assim também. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Antes, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então, independente de você ter dom ou dons no plural, independente de você ter ministério ou ministérios no plural, independente, o que é mais importante é o seu nome estar escrito no livro da vida do Senhor. Por quê? Porque naquele dia muitos dirão, mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei enfermos, no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço, ou seja, o seu nome não está escrito no livro dele. Então, o mais importante é, isso é importante? Isso é importante. Curar enfermo é importante? É importante. Expulsar demônio é importante? É importante. Mas o mais importante é teu nome escrito no livro da vida. E não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o próprio Jesus, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus quem está dizendo isso.
Marcos também, capítulo 16, versículo 20, diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. É o que diz o versículo, tá? Então, eles saíram pregando. Onde eles iam, eles saíam pregando o evangelho. E o Senhor confirmava a palavra dele através dos sinais. Os sinais seguiam ele. Não quer dizer que eles tinham dons de curar, dons de maravilha, não quer dizer isso, não, mas isso aí nós vamos ver mais para frente, tá dentro dessa lição ainda, nós vamos ver a respeito disso, tá bom? Não é necessário o dom, é muito bom ter dom, é importante o dom, mas não é necessário. Para você curar, não é todo mundo que cura que tem o dom, não é todo mundo que expulsa demônio que tem o dom, tá certo? Nós vamos aprender mais para frente aqui, tá? E a lição também ela fala de alguns evangelistas notáveis como John Wesley, Charles Finney, David Wilkerson e assim por diante. Existem alguns livros, esse aqui, ó, o Livro dos Mártires, vai falar sobre alguns desses personagens, dessas pessoas que foram muito importantes na história da igreja. Esse aqui eu gosto muito, chama-se Heróis da Fé, muito bom também. Vocês precisam adquirir essa literatura, é muito boa, muito boa. Vai falar de alguns desses evangelistas notáveis da nossa geração, mais próximo do nosso tempo do que o apóstolo Paulo, do que os apóstolos de um modo geral, tá certo? Foram bem mais próximos do nosso período. O resumo desse tópico, também tem na Bíblia Sagrada, Hebreus, capítulo de número 11. Se você ler ali, vai falar, ali fala da galeria dos heróis da fé. Só que esses são todos bíblicos, todos que passaram, biblicamente falando, e chegaram até o reino dos céus, e chegaram a ser salvos. Então fala da galeria dos heróis da fé. Hebreus, capítulo de número 11. O resumo do tópico 1 diz assim: Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para confirmar a palavra. Foi para eles e foi para nós também. A grande comissão, segundo o tópico, é dividida em 3 subtópicos que diz assim: o alcance da grande comissão, o mundo está dividido em 2 grupos e a grande comissão hoje, na atualidade. Então o alcance da grande comissão, Mateus 28:19 diz assim: portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então essa aqui é a fórmula do batismo. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, não, você tem que batizar em nome de Jesus e tal, mas a fórmula do batismo é essa aqui, ó, tem que batizar no nome do Pai, e no nome do Filho, e no nome do Espírito Santo. Temos que fazer discípulos, mas ó, o que está dizendo aqui o subtópico? O alcance da grande comissão, qual que é a importância daqui que nós temos que frisar aqui? O alcance da grande comissão, portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações, o alcance é esse. Onde que é o limite? Não tem limite, o limite é o céu, não tem limite, são todas as nações. Também Marcos capítulo 16, versículo 15 vai dizer assim: e disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, Mateus vai dizer que o alcance são todas as nações, Marcos vai dizer que é todo mundo, então não tem limite. A grande comissão ela tem que atender a todos os povos, todas as nações. Segundo subtópico diz que o mundo está dividido em 2 grupos. Você sabe que grupos são esses daí? Marcos capítulo 16, versículo 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então esses são os 2 grupos. Tem o grupo do que crê e tem o grupo dos que não creem. Quando Jesus foi crucificado, havia um ladrão à sua direita e um à sua esquerda. E um deles acreditou em Jesus e o outro não acreditou em Jesus. Então, eles representam aqueles que creem e o outro representa aqueles que não creem. Terceiro subtópico fala da grande comissão hoje. Eu quero dizer para você uma informação. Na atualidade, nós estamos no ano de 2021, 33% no mundo há de cristãos. Há muito trabalho ainda para ser feito. Então, pensa bem, da população mundial de 7 bilhões de habitantes, 33% são declarados como cristãos no mundo. É lógico que envolve todos os grupos, né? Então, 33% é um número muito pequeno. Vamos dizer assim que é 1/3 da população. Só que dentro desse 1/3,
dentro desse 1/3 da população mundial, o que tem? Tem os verdadeiros, tem os falsos, tem os meia-boca, tem todo tipo de cristão. Cristão na verdade é seguidor de Cristo, mas tem todo tipo de crente, tem todo tipo de pessoa no meio desses 33%, tá ok? Se 33% realmente fosse verdadeiro, pensa bem, cada um deles teria que evangelizar mais 2 pessoas, aí o mundo inteiro seria evangelizado. Olha que facilidade, não era muito fácil? Mas não é assim que funciona. Então, desses 33%, eu sei lá, eu vou chutar um número assim, 15% são os cristãos realmente. Eu estou chutando esse número, tá? Esse número eu não tenho, essa informação eu não tenho. Mas eu acredito que 15% no mundo são cristãos autênticos, cristãos verdadeiros. E Marcos 16, versículo 17 e 18 diz assim: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É isso que eu comecei a falar lá atrás, mas agora a gente vai concluir aqui, tá? Estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais não seguirão aos que têm dons, aos que receberam dons. Não, a todas as pessoas que crerem. Então, todos os que crerem vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, vão pegar nas serpentes. Se porventura, não é tentar a Deus, mas se porventura tomar alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum. Vão pôr as mãos sobre os enfermos e vão curar. Essa é a promessa de Deus a todos aqueles que creem. Mateus 28, 19 diz assim, lembrando que o subtópico é a grande comissão hoje. Mateus 28, 19 e 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso vale para os nossos dias atuais. Jesus está conosco hoje. Os sinais estão disponíveis para nós na atualidade, nos dias de hoje. Então o resumo do segundo tópico é: a grande comissão ordenada por Jesus de Nazaré ainda é uma tarefa inacabada. Há 2000 anos atrás a igreja foi incumbida dessa tarefa e até hoje nós não conseguimos cumpri-la por inteiro. Terceiro tópico, o dom ministerial de evangelista. São 3 subtópicos que dizem assim: o conceito de evangelista, o papel do evangelista e a finalidade do ministério do evangelista. Então o conceito do evangelista, a palavra evangelista vem de evangelizar, de pregar o evangelho, de transmitir as boas novas de salvação. Como dom, refere-se à pessoa que foi chamada para pregar o evangelho para toda a humanidade de um modo geral. É uma pessoa que tem paixão pelas almas e busca em Deus mensagens inspiradas para tocar o coração de todos os pecadores. Ele não se incomoda se ele vai falar para uma multidão de pessoas ou se ele vai falar para uma pessoa só. Em Atos capítulo 8, versículo 26 até o 35, Filipe, ele vai evangelizar. Filipe ele é tratado como evangelista, ele foi escolhido como diácono, depois ele passou a ser evangelista. Ele vai evangelizar uma pessoa só. É um eunuco mor, o chefe dos eunucos da rainha Candace. Candace é o nome da rainha, tá? Rainha dos etíopes. Então, ele não se incomoda, o Espírito Santo leva ele para determinado lugar, ele não se incomoda de evangelizar, de pregar o evangelho para uma pessoa só. Tem gente que gosta de multidões. Será que não é só para aparecer? Será que não é como Paulo estava dizendo ali? Uns fazem por dinheiro, vanglória e assim por diante, contenda. Será que não é por isso? Então, o verdadeiro, ele não se incomoda se ele vai falar para uma multidão ou se ele vai falar para uma pessoa só. Os maiores sermões de Jesus foram tratados para uma pessoa só, diretamente. Ok? Então, o papel do evangelista, segundo o subtópico. Qual que é o papel dele? Pregar o evangelho, plantar igrejas, abrir igrejas, começar, dar início a trabalhos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 e 17, Paulo vai dizer assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Olha o que Paulo diz, é uma obrigação do evangelista. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso faço de boa mente. Por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, terei galardão, terei recompensa. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Apenas um trabalho, um serviço me é confiado. Terceiro, subtópico, a finalidade do ministério do evangelista. Tudo que Deus faz tem um propósito, como eu costumo dizer. Tudo tem uma finalidade. E qual que é a finalidade do ministério do evangelista?
Efésios 4, 11 e 12 vai dizer assim, o 11 vai dizer assim: e ele mesmo, Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, que é o que nós estamos tratando na lição atual, os outros dois já tratamos em lições anteriores, e os outros dois vamos tratar em lições posteriores, e outros para pastores e doutores. Agora vem a finalidade, o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o que Deus quer levantando esses ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores? Todos eles Deus quer para aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? Os santos são aqueles que são chamados para fora. É a igreja de Cristo, a igreja eleita. Não é nome, não é placa, não, são pessoas que aceitaram a Ele. Então, Deus quer o aperfeiçoamento dos santos e Ele quer a edificação, a construção do corpo de Cristo. E eu coloquei mais duas perguntinhas aqui ainda. Até quando e para quê? Até quando? Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Agora, para quê? Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, dolosamente, enganosamente. Tá certo? Então tem para quê, tem porquê, tem finalidade, tem tudo dentro dos mesmos versículos de Efésios capítulo 4. O resumo diz assim: o papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus, ou seja, anunciar Deus, vir antes de Deus, vir na frente anunciando aquele que há de vir. A conclusão: o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus para algumas pessoas, não são todos que têm esse dom, é claro. Então ele concede para algumas pessoas, e é Deus quem concede o dom. Isso não impede que os que não possuem, esse dom de evangelizar, de pregar, de fazer a obra de Deus. Não impede. Se você não tem esse dom, não tem problema. Você pode continuar evangelizando, pregando, falando do amor de Cristo, não tem problema nenhum. Pois não dependemos de dons para realizar a obra do Senhor. E também todo seguidor de Cristo tem a responsabilidade e o compromisso de propagar o evangelho, de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, de falar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que Deus levante evangelistas para a sua grande seara. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua saúde, seu lar, sua família. E até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.